Enquanto o irmão Anderson abre aí para vocês em Mateus 24, eu já vou começar a ler. Tá bom, irmãos? Pode começar? Beleza. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E esse capítulo é chave porque Jesus ele cita uma parte histórica e cita uma parte profética também, né? Isso que é muito interessante. E usando isso, esse contexto, eu queria estar falando para vocês um pouco, né? Na nossa live, tá gesticulando para vocês aqui um pouquinho. É o contexto literal da destruição do templo, né? A gente vê que existe um historiador chamado Flávio Joséfo que acompanhou de perto, ele sentiu de perto toda essa confusão, né? Que é causada, né? Pelas legiões. E o irmão Anderson, ele pode até estar abrindo aqui para nós agora, Flávio Joséfo, no capítulo 1201, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Aliás, eu vou deixar o próprio Anderson falar sobre isso, que ele entende muito desse assunto, e a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre, pelo menos um pouquinho, de toda essa destruição literal do templo. Amém? Irmão Anderson, pode meter bronca aí. Uma revolta estava acontecendo ali do judeu, né, contra os romanos, principalmente por causa da alta carga tributária, eles estavam sendo sufocados ali pelo Império Romano. Então, os judeus se revoltaram contra os romanos. Qual é a ação imediata que os romanos tomaram? Contenção. Né? Vamos conter a revolta. Eles não poderiam conter aquela grande revolta que eles tinham. Porque o efetivo do exército romano que tinha ali na província da Judéia era muito pouco para conter uma revolta do nível que estava. Então, olha o que foi acontecendo aqui. Ó. Um relato de Joséfo aqui. Ó. Vespasiano, o imperador romano na ocasião lá, ó, estava então com esse príncipe na Acádia. E apenas honrado de grande cargo, ele mandou Tito, seu filho, né, que era o general do romano, né, a Alexandria para receber as 5ª e 10ª legiões. Ele, depois de ter o estreito de Helesponto, dirigiu-se para a terra da Síria. Aqui na terra da Síria, ele estava reunindo aqui, todas as forças romanas e tropas auxiliares. Então, como eles não tinham efetivo suficiente, ele foi reunir tropas auxiliares ali. E essas tropas, em sua maioria, eram compostas por sírios e árabes. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver se eu pego aqui acho que é um pouco mais à frente, na página 1206. Onde que está falando de Malco aqui? Exatamente, irmão, 1206. Aqui, é nessa parte aqui. Aí aqui, ele vai falar, Malco, rei da Arábia, mandou 1.000 cavaleiros e 5.000 soldados de infantaria, mas a maior parte também está de arcos e flechas. Todas essas tropas, isso são as tropas que ele estava reunindo ali, Todas essas tropas unidas faziam mais ou menos, olha quanto, 60.000 homens. 60.000 homens, em sua grande maioria compostos por sírios e árabes, né? Sem contar os empregados, os servidores, que eram muito grandes e numerosos, eles eram muitos também. São 60.000 empregados, servidores, e que, tendo passado por toda a vida nos perigos da guerra e assistido os exercícios que faziam durante a paz, não eram inferiores aos seus amos em coragem e perícia. Ou seja, 60.000 homens ali, hábeis na espada, e esses outros aqui, sem contar os empregados, servidores, eles também eram hábeis em espada. É isso que José está relatando. Então, assim, cara, era muita gente, era muito numerosos ali as tropas auxiliares. Né? Então, ele tendo isso, essas tropas auxiliares, para aí conter essa revolta, né, que estava tendo ali dos judeus contra os romanos. Alguns pontos importantes
Deixa eu avançar aqui para a página 1410, só para passar alguns pontos, que é muita coisa que tem aqui de relato. E são relatos muito importantes. Deixa eu pegar aqui, deixa eu esse ponto aqui, 467. Só para vocês verem, irmãos, que o que estava acontecendo lá na época, ó, aqui é relatado o seguinte por José, ó. Alguém tinha colocado fogo no templo. Alguém tinha colocado fogo no templo. Ó. Imediatamente avisaram a Tito que à volta do combate descansava um pouco na sua tenda. Ele partiu ao mesmo instante para mandar apagar o fogo. Então, olha a ação de Tito aqui em relação a isso tudo. Tito não queria a destruição do templo. Isso é muito importante. Ele nunca quis a destruição, porque os romanos dominaram sobre os judeus. Aquilo tudo era conquista de Roma. Apesar da revolta, né? Aí vai dizer assim, mas matou gente, morreu gente. Óbvio. Era uma guerra. Então, vai morrer. Se os judeus estavam tão revoltosos assim, os romanos foram enviados para conter, cara, no embate é impossível não haver baixas. Então, porque Tito foi com fúria lá, Tito era o anticristo, que é o caracteristas colocam, não confere, porque Tito, aqui, ó, preocupado, ó, em mandar apagar o fogo, ó, todos os chefes seguiram e as legiões depois dele, ó, com grande cão e tumulto, clamores tais que se podia imaginar, quando em tal contingência, um grande exército, isso é importante, ó, um grande exército marcha sem ordem e sem disciplina. Quer dizer, as tropas auxiliares estavam marchando sem disciplina, sem controle. Não era por ordem de Tito, elas estavam fazendo isso por elas mesmas, movidas por um ódio. Ó, Tito gritava com todas as forças, fazia sinais com as mãos para obrigar os seus, por quê? Por que ele fala os seus aqui? Porque as tropas auxiliares compostas por sírios e árabes faziam parte do contingente romano. E deveriam estar debaixo das ordens de Tito, só que não estavam. Estavam desobedecendo deliberadamente. Aqui. Então ele estava obrigando Tito, fazendo sinais com as mãos, estava fazendo de tudo. Para que fogo, ó, mas tão grande barulho impedia que ele fosse ouvido. Olha agora isso aqui, que é muito importante, ó, e a cólera, grande ira, fúria, né, de que os soldados estavam cheios, os sírios e os árabes, né, naquela guerra, não lhes permitia notar os sinais que lhe fazia. Ou seja, Tito estava fazendo ali para né? Assim, aquelas legiões que entravam em massa não podiam, sua impetuosidade, era muito impetuosa a ação deles, né? Eles estavam querendo ir com tudo, movido por cólera, movido por fúria, ser contida nem pelas suas ordens, nem pelas ameaças, ó, de Tito. Tá vendo? Acho que aqui já deu para pegar bem, né, o irmão Gustavo? Sobre o acontecimento dos anos 70, né? Sim, irmão. Nossa, muito bem, muito bem. O irmão só esqueceu de destacar um ponto que eu queria que o irmão falasse aí depois também, a respeito das legiões, né? Eu acho que o irmão acabou esquecendo, que é a 5ª, a 10ª, a 12ª e a 15ª legião. Sim. E a gente vê nesse contexto que essas legiões não tem um líder, né? Não tem aquele cara que é o chefe. Na verdade, elas estão sob um jugo romano. Por isso que quando você for falar do povo do príncipe que há de vir, que a gente vai estar falando na live daqui a pouquinho, você não pode estar falando daquele tempo. Por quê? O príncipe ainda não está com aquele povo, certo? E tem que ter o príncipe daquele povo. Então, quando você quer distorcer isso, não tem como você distorcer. O povo do príncipe que há de vir é a descendência de Ismael e de Edom, né? Que no caso é Esaú, que são os árabes. Aí você poderia falar para mim assim, não, tá certo, Gustavo, realmente tá certo. Porém, o príncipe do povo ainda não apareceu, certo? Então era isso que eu queria dizer para vocês aí, mais ou menos. Aí o irmão Edilson, se quiser falar alguma coisa, pode estar falando também. Legal. O irmão Gustavo, você falou algo interessante, irmão. Eles estavam debaixo do jugo romano. E isso você vê até mesmo em Atos dos Apóstolos,
lá para o capítulo 26, 27, quando o apóstolo Paulo estava sendo julgado. Quando os judeus começaram a perseguir ele, quando tudo foi armado lá, ele estava lá no templo, o apóstolo Paulo estava lá em Jerusalém no templo, né? O Espírito Santo tinha usado o profeta Ágabo para dizer para ele que ele seria julgado lá em Jerusalém. E aí ele foi julgado pelas autoridades, e aí no momento que o soldado romano estava segurando Paulo, Paulo falou assim: é permitido você agredir um cidadão romano? Né? O soldado romano estava segurando o apóstolo Paulo. Na hora ele se assustou e falou assim: nossa, você é cidadão romano? Porque a pessoa podia comprar a cidadania. Então era um julgo tanto na parte civil como na parte em todos os aspectos. E esse povo ismaelita, como o comentário aqui, Viva em Cristo comentou, descendência de Ismael, eles, como o irmão Gustavo destacou também, eles não tinham príncipe, não tinham uma liderança específica formada ou oficial, entendeu? E aí vocês observam claramente que o Espírito Santo, ele está revelando para nós o local da besta, o local do anticristo. E o ponto dessa live, queridos, é focar exatamente nisso, porque a destruição do ano 70 é o ponto-chave para muitas pessoas negarem a ressurreição, a ressurreição também, mas especialmente as profecias focadas na vinda de Cristo, entendeu? Por exemplo, eles falam, como daqui a pouco o irmão Gustavo vai ler Mateus 24, eu não vou ler porque o irmão vai ler, mas eu faço questão de fazer um comentário específico aqui, que a destruição do ano 70, já que a gente está focando nisso, foi um ponto específico para a gente entender, evidentemente, quais eventos estão ordenados para se cumprir. Porque a destruição do ano 70, irmãos, ele reflete a dois fatos importantes: Jerusalém e o próprio príncipe futuro que inaugurará, presta atenção, queridos, este príncipe que pertence a essa 10ª legião fretense, essa legião de pessoas árabes, de turcos, pessoas da Ásia Menor, para vocês terem uma ideia, sírios também, né? O povo correspondente, para vocês terem uma ideia, o povo correspondente ao Reino do Norte, Reino do Norte, perdão, Reino do Norte não, perdão, ao Rei do Norte de Daniel 11, que é o Rei do Norte, a dinastia de Seleucida, que conquistou as partes norte de Israel. Que nações são essas, Edilson? Turquia, Síria, Iraque, Irã. São nações importantíssimas que estão configuradas na besta de Apocalipse 13. Porque a besta de Apocalipse 13 é a fusão dos 4 animais de Daniel, capítulo 7. Leão, urso, leopardo, a besta é semelhante ao leão, esqueci agora aqui o nome. Animal terrível. Esqueci agora, cara. É semelhante ao leopardo com os pés de urso e boca de leão. Quase que eu esqueço. Leão, Iraque, urso, Irã e leopardo, Turquia e Síria. Essas nações estão configuradas na besta de Apocalipse 13 e ao mesmo tempo faz ligação, é a fusão de todos os animais de Daniel capítulo 7. Entende? Então você vê que nações estão ligadas ao príncipe, ao povo do príncipe. Como o irmão Anderson citou agora a história. São compostos de sírios e árabes. Evidentemente que você pode falar assim, mas tem fontes que também falam que corresponde à Ásia Menor. Evidentemente que você não pode confundir que os turcos não são árabes, eles são muçulmanos. Mas eles estão configurados na profecia, inclusive nessa legião. São árabes, são povos descendentes de Ismael e povos da Ásia Menor que são descendentes de Javã. Porque todas as vezes que a palavra Grécia está na sua Bíblia, no hebraico é Javã, que tem ligação com Iônia. Porque Javã tem ligação com os jônios, com os povos da descendência de Jafé. Entende? Porque Javã é o filho de Jafé. E você sabe que Jafé corresponde da Ásia Menor ao mundo todo. Entende, queridos? Então você vê que o Espírito Santo está mostrando. Então esse evento do ano 70 dá a ligação não porque se cumpriu tudo no passado, porque reflete a dois aspectos interessantíssimos, que é Jerusalém, que teve a sua cronologia, porque na profecia de Daniel, no capítulo 9 diz 7 semanas e 62 semanas. Essa cronologia de 69 semanas começou de Jerusalém ser reconstruída, ser tudo reestruturado de novo, até a morte de Cristo.
Depois que essas coisas acabam, depois que essa cronologia acaba, entra um intervalo. E aí o irmão Gustavo vai citar Mateus 24, e aí a gente vai explicando mais aqui na nossa transmissão. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui. Eu sei que o irmão Edilson também quer falar um pouco sobre Mateus 24, eu vou falar sobre Mateus 24 também, mas eu vou deixar o irmão Anderson estar falando um pouquinho agora, porque ele até abriu aí um mapa mental. Então deixa o irmão Anderson falar e a gente já dá início aí em Mateus 24. Eu também quero ler com vocês, irmãos, Daniel 11. E quando a gente chegar em Daniel 11, eu quero que vocês prestem muitíssima atenção, porque provavelmente é um dos pontos mais importantes da live. E Daniel 11 está falando sobre 5 coisas muito interessantes que eu vou estar falando para vocês em breve, amém? Então vou deixar o Anderson falar um pouquinho agora e a gente continua aí mais tarde em Mateus 24, amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte, então, Gustavo, eu vou já aproveitar e fazer um link aqui, né? Vamos fazer um link e usar esse mapa mental aí que está na tela, né? Aqui, a gente tem do lado esquerdo aqui, Daniel 9, né? E do lado direito a gente tem Mateus 24. Né? Então vamos fazer aqui uma ligação. Como o Adilson colocou, olha aqui. Começa a falar aqui, ó, em Daniel 9, 24, sobre as 70 semanas. 70 semanas terminadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Já vimos que isso se refere ao povo de Deus, né? Judeus e gentios unidos em um só corpo, né? E ele tem, essas 70 semanas têm por finalidade isso aqui, ó. Cessar a transgressão, dar fim a expiar a iniquidade, trazer justiça, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos. São 7 maravilhas. Isso aqui tem que se cumprir. Esses 7 pontos tem que se cumprir quando a última semana, quando as 70 semanas tiverem se cumprido completamente, e esses 7 pontos tem que se cumprir, né? Aí aqui, o arcanjo Gabriel vai continuar falando, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, ó, e retificar Jerusalém, até ungido, o príncipe. Então ele está dando aqui um ponto de partida, ó, desde a saída da ordem, restaurar e reedificar Jerusalém, né? Até o príncipe. Aí, desse período aqui, da ordem para sair de Jerusalém até... Isso aqui é Cristo, ele está falando de Cristo, porque o ungido aqui também pode ser traduzido como Cristo, ou Messias, né? O Senhor Jesus. Aí ele está dizendo, ó, 7 semanas e 62 semanas. Se você pegar 7 semanas mais 62 semanas, vão dar 69. Ele vai dizer assim, ó, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí a gente pega aí, livro de Esdras, livro de Neemias, vai falar sobre isso daqui, né? Aí a gente soma esses livros, Ageu e Zacarias também. E todos esses 4 livros, Esdras, Neemias, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que profetizaram ali quando houve a parada ali da reedificação do templo, né? Eles profetizaram para o povo continuar construindo o templo. E só como observar, vou botar aqui o profeta Ageu, a glória da última casa será maior que a da primeira. A última casa, Cristo, né? Zacarias, por exemplo, citou também que haveria uma pedra fundamental, sobre essa pedra estaria 7 olhos, né? 7 espíritos. Aí quando a gente liga lá com o Apocalipse, aí tem a menção dos 7 espíritos, que são os 7 olhos, e em Isaías também fala que o Senhor Jesus tem 7 espíritos sobre ele, espírito de sabedoria, entendimento, fortaleza, tudo isso, né? Então, a gente pode dar a tela lá, irmão? Voltar lá. Aí a gente vê isso aqui, ó, isso aqui está em cumprimento, né? Isso aí lá naquela época, né? Aí ele diz, ó, quando se cumprir esse período aqui, ó, depois das 62 semanas, que é 62, né? Que vai totalizar 69, ó, será morto, ungido, e já não estará. E vai dizer aqui, ó, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aqui é os eventos dos anos 70. Isso aqui casa com o início de Mateus 24. Que o irmão Gustavo leu anteriormente aí, né? Que aí, ó, o versículo 1 e 2 vai dizer que, com relação ao templo, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, né? Tá vendo? Então, Mateus 24, versículo 1 e 2, está conectado com Daniel 9, 26.
E está dizendo que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e santuário. Seu fim será no dilúvio, ó. E haverá guerras e desolações determinadas. Quando a gente pega aqui, do versículo 4 até o 8, aqui, Jesus dizer algumas coisas aqui, ó. Vede que ninguém vos engane, virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ele está falando exatamente desse período aqui. Certamente ouvirá falar, ó, de guerras, rumores de guerra, vede, não os assustei, que é necessário que isso aconteça, ó. Guerras, desolações são determinadas. Está casando ainda com Daniel 9:26. Ele ainda fala que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos. Porém, é o princípio das dores. Aqui já, no 9, começa a ficar mais pesado. E a gente começa a ver que caminha para isso aqui, ó. Ele fará firme aliança quem? É o desse povo. É que aqui o povo do príncipe, ó, destrói a cidade de santuário. Mas esse povo aponta para um príncipe. Esse príncipe vai fazer aliança com muitos por uma semana. Porque uma semana aqui, a gente já falou da semana profética, né? Aqui, isso falando até agora, com o que está aqui no slide, ó. Tá em Esdras 7, é o início da ordem para restaurar, tá vendo? A cidade. Porque a primeira ordem foi dada por Ciro, foi por Ciro, para eles voltarem para Jerusalém, né? E houve 3 decretos. Em Esdras 7, se eu não me engano, é o 3º decreto. Aí vai contar a restauração da cidade. Aí vai estar lá, 7 semanas, 62 semanas, tá vendo? Aí totaliza 60 anos. Depois, como lá vem o Messias, Jesus. É o nosso Senhor Jesus aqui. Depois o Senhor é morto, o Senhor Jesus é morto e já não estará. Por que não estará? Porque ele vai ser arrebatado. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 1, né? Ele vai subindo, os discípulos vão vendo lá, ele é encoberto por umas nuvens. Aí aqui nesse período que vai se seguir, ó, a gente entra no hiato de tempo, ó. Guerras e desolações também estão determinadas, mas ainda não é o fim. É só o princípio das dores. Vai haver aqui uma figura, um governante, fazendo aqui, para a última semana, ele vai firmar um acordo com muitos. A gente está caminhando para isso, a gente está entrar nesse período aqui, esse nosso período atual, a gente está ainda nesse ato e está tudo se caminhando, a gente vendo o contexto geopolítico, né, do que está acontecendo no mundo, mais o que aconteceu na história, mais as profecias, a gente vê que a gente está entrando para esse período que está precedendo a última, ainda não começou a última semana, o cenário está todo sendo montado para isso. E aqui, dentro dessa semana, vai se dividir em 2 partes, tá vendo? 3 anos e meio, porque uma semana a gente viu que são 7 anos. Então vão ter 3 anos e meio. E na metade, ó, na metade da semana, tá vendo esse chifre pequeno aqui? Tá falado lá em Daniel. Tá vendo? Ele vai quebrar a aliança. Tá vendo? Na metade da semana. E aqui na última metade começa uma grande perseguição. Até, ó, essas nuvenzinhas. É o Senhor que foi enviado aqui. Os anjos aqui, né? Falam para os apóstolos, ó, como vocês viram ele indo, ele vai vir. No final, ele volta aqui. Então, só voltando aqui para as conexões do texto, aí a gente continua lendo aqui, ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair Sião e odiar uns aos outros, levantar Sião muitos falsos profetas. A gente falando, por exemplo, que no dia 30 é madrugada do terror, né? E vai ter cavalo amarelo matando muita gente. Coisas desse tipo, né? E coisas piores ainda. Vai ter muito falso profeta. Vai se multiplicar, que a iniquidade de muito vai se esfriar, tá vendo? De quase todos. Ó, mas nem todos vão ter o amor esfriado. Por exemplo, quem guardar a palavra do Senhor no coração e estiver seguindo as instruções do Senhor, esses o amor não vai se esfriar. Por quê? Porque está guardando a palavra, né? Lembra? Portanto, por quanto guardaste a palavra da minha perseverança, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a iniquidade e o pecado dominando sobre toda a terra, mas quem tiver essa palavra não vai esfriar o amor. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, caso até com o texto lá de Apocalipse 3, 10 ali, que é a carta a Filadélfia. Será pregado o evangelho do reino até o fim, ó. E depois vai vir o fim, né?
No 15 ele fala do abominável da desolação. O abominável da desolação, ele tá ligado com, aqui na metade da semana, ó, vai romper o acordo e vai cessar o sacrifício e a oferta de manjare. Sobre as asas da abominação, ó, aqui, quando fala abominação, está ligada com o abominável da desolação. Em algumas tá como transgressão assoladora. Virá o assolador. Tá falando aqui já do anticristo, que é o chifre pequeno. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que está determinado sobre ele é justamente quando o Senhor voltar aqui, juízo sobre toda a terra, sobre o anticristo, sobre a quem recebeu a marca da besta e adorou a imagem, sobre todos os ímpios ali, todos aqueles vão ter juízo. O juízo vai ser um tempo determinado do fim, que tá aqui, né? Então, assim, essas são algumas ligações, né? E eu vou deixar já aí até o irmão Gustavo, o irmão disso, até seguir falando aí a respeito de Mateus 24. Só algumas ligações aqui. Amém?